Olá pessoal, vamos dar início à nossa primeira aula do segundo semestre. Hoje a gente vai falar de afinação. Como é que a gente vai afinar o violão, né? É sempre uma questão complexa quando a gente está começando, né? Essa história de afinar um instrumento. Então, existem várias maneiras de você afinar, existem várias formas. Existem também os afinadores, né, que facilitam a vida de muita gente. Existem afinadores que vêm no próprio instrumento, no próprio violão, mas tem um pequeno detalhe. Se você tiver em alguma situação que você precisa afinar o seu violão e você não tem um afinador por perto, aí como é que você vai fazer? Você tem que saber afinar o seu violão da maneira tradicional, né? Então, isso é muito importante você ter esse conhecimento. Do contrário, ou você vai tocar com seu violão desafinado, que ninguém aguenta escutar violão desafinado, ou você não vai tocar. Então é o seguinte, a gente vai aprender a afinar hoje da maneira tradicional, né? Sem o uso do afinador eletrônico. Então é o seguinte, existem várias formas de você afinar o seu violão, né? Essa é uma delas que eu vou passar para vocês. Então é o seguinte, existe uma afinação que a gente chama de som real. É a afinação padrão que a gente usa normalmente para tocar, né? Então é o seguinte, para você afinar esse violão nessa afinação do som real, que é essa afinação padrão, você tem que afinar uma das cordas do seu instrumento por outro instrumento que esteja afinado nessa afinação padrão. Por exemplo, o teclado. O teclado eletrônico, ele é um instrumento que não desafina, né? Ele já vem afinado eletronicamente, então ele não desafina. Então, se você tiver um teclado por perto, você vai tocar, né? Uma das teclas do teclado que vai corresponder à corda do violão que você quer afinar. Você vai tocar e vai deixar o som da corda do seu violão igual o som daquela tecla que você está tocando, né? Então, por exemplo, a gente vai afinar aqui de baixo para cima, ou seja, da primeira corda para a sexta corda. A gente vai afinar sempre a corda de cima vai ser afinada pela corda de baixo, né? Então essa primeira corda, que é o som da nota Mi, ela vai ter que ser afinada por outro instrumento que esteja na afinação do som real, na afinação padrão que eu falei. Então, se você tem um teclado por perto, você vai lá no teclado e toca a teclazinha que é o som da nota Mi. Ou você pede se você está tocando uma banda, por exemplo, né, você pede para o tecladista da sua banda tocar o som da nota Mi. Então, não é o acorde, não necessariamente precisa ser o acorde de Mi. Só o som da nota Mi, apenas a tecla que tem o som da nota Mi. Ou então você pode pegar outros instrumentos de trabalho, né? Tem alguns metrônomos que são metrônomo e afinador que eles dão a nota, né? Para você poder afinar a nota do som real, para você poder afinar, né? Existem os diapasões também, né? Os diapasões antigos que são aqueles de sopro, né? Então que você sopra e tal. Mas enfim, você tem que ter um instrumento que esteja afinado no som real, na afinação padrão, para que você possa afinar ao menos uma das cordas do seu violão por esse instrumento, né? Então é o seguinte, afinei essa minha primeira corda aqui pelo teclado, né? Então ela é o som da nota Mi. Eu afinei ela de acordo com o som da nota Mi do teclado. Então eu vou afinar a segunda corda pela primeira. Então o que acontece? O som da segunda corda eu sei que é a nota Si, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pressionar segunda corda e quinta casa. A segunda corda presa na quinta casa, ela vai soar, ela vai dar pra gente o som da nota Mi. Ou seja, é a mesma nota Mi da primeira corda. Então a primeira corda solta é o som da nota Mi. A segunda corda presa na quinta casa é o som da nota Mi
também, né? Então, o que você vai fazer? Você vai tentar igualar o som das duas notas. Então, você vai tocar as duas cordas. Se você estiver escutando como se fosse um único som apenas, então você vai ter as duas cordas afinadas. Agora, se você estiver escutando dois sons como se fossem sons se chocando, né? Então, obviamente que a segunda corda está desafinada. Então, vamos ver aqui, ó. Desafinei minha segunda corda. Então, vou tocar as duas e a gente vai prestar atenção se o som dela está igual. Então, nitidamente, nós não vemos um som uniforme, né? Um som uníssono. Nós escutamos dois sons. Quando eu toco as duas, os sons não se unem, né? Os sons ficam como se fossem se chocando. Por exemplo, dói no ouvido esse som. Não tem como eu escutar esse som. Não tem como eu escutar um violão tocado com esse som, né? Então é o seguinte, primeira coisa que eu tenho que ver. Eu tenho que ver se a segunda corda, o som dela está mais agudo ou se ele está mais grave que o som da primeira. Lembre-se que a primeira está afinada, eu não posso mexer na primeira, eu tenho que mexer na segunda. Então o que acontece? Eu vou ter que usar o meu ouvido. Toquei a primeira, toquei a segunda. Então, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que o som da segunda corda ele está mais grave que o som da primeira. Ele está um pouco mais grosso. Então, ó, olha o som da primeira. Segunda. Primeira. Segunda. Então, o som da segunda corda está um pouco mais baixo, um pouco mais grosso, um pouco mais grave que o som da primeira. Então, para esse som ficar mais agudo, para o som da segunda corda ficar mais agudo, ficar mais fino, o que eu faço? Eu vou apertar a corda ou eu vou folgar. Se eu folgar, se eu girar a tarraxa nesse sentido aqui, se eu girar a tarraxa nesse sentido, o som da corda vai ficar mais grave, certo? Eu vou estar frouxando a corda, vou estar folgando a corda e o som dela fica mais grave. Se eu girar a tarraxa nesse sentido, certo? Girar a tarraxa nesse sentido, o som da corda vai ficar mais agudo, a corda vai esticar mais. No que ela estica, o som fica mais agudo. Então, se eu estou dizendo que o som dela está mais grave que o som da primeira, então eu tenho que tornar esse som mais agudo para que ele se aproxime da primeira, né? Então, para tornar o som mais agudo, o que eu faço? Vou ter que esticar a corda, eu giro ela nessa direção aqui, né? Aí, todo cuidado nessa hora, porque se você aperta demais, a corda quebra, certo? Tem um risco da corda quebrar. Então, você vai apertando aos poucos, certo? E vai sempre tocando para você ir percebendo de ouvido se os sons estão iguais. Quando os sons chegarem, quando os sons ficarem iguais, você tem que prestar atenção, tem que perceber. Porque se passar, a corda pode quebrar, certo? Então, tem que sempre prestar atenção, tem que usar o seu ouvido para prestar atenção nessa questão, né? Então, de início, a gente costuma ter dificuldade de conseguir fazer isso. A gente costuma ter dificuldade para afinar. O nosso ouvido, ele nunca tem a certeza de quando é que os sons realmente estão afinados, né? Quando é que realmente os sons estão iguais, né? Às vezes os sons estão tão próximos que a gente não tem nem a noção de se o som está mais grave ou se está mais agudo, se eu vou ter que apertar, se eu vou ter que frouxar a corda, né? Então, mas isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo, certo? Você tem que ir treinando, né? Que aos poucos o seu ouvido vai começando a perceber essas diferenças sonoras, certo? Mas se você não tentar afinar, você não vai aprender nunca, certo? Você pode passar a sua vida todinha usando o seu afinador eletrônico aí, que você vai afinar o seu violão. Só que quando você não tiver de posse desse seu afinador, quando você não puder usar ele, você está perdido. Você não vai conseguir afinar, né? Então é muito importante a gente ter condições de afinar o nosso violão sem a necessidade de afinador eletrônico, né?
Você pode usar o afinador porque é mais rápido, é mais prático. Mas você tem que ter condições de conseguir afinar sem um afinador também, né? Então vamos lá, vou apertar a segunda corda, né? Para igualar o som com a primeira. Apertei. Então, a gente vê que a gente não escuta um único som ainda. Temos dois sons aqui em desacordo. Vou apertar mais um pouco. Tá quase igual já. Mas a segunda corda, o som dela ainda está um pouco mais grave que a primeira. Então eu vou apertar um pouco. Tá praticamente igual. Mas ainda está um pouquinho em desacordo. Vou apertar quase nada aqui. Ainda dá para apertar mais. Pronto. Agora nós temos um único som, né? Então, primeira corda foi afinada por outro instrumento que estava na afinação padrão. A segunda corda eu pressionei na quinta casa e toquei junto com a primeira e eu tenho que igualar o som das duas. Então, afinei a primeira e afinei a segunda. Eu vou afinar a terceira corda. A terceira corda, ela vai ser afinada pela segunda. Então é o seguinte, segunda corda é o som da nota Si, segunda corda solta. Então, eu vou pressionar a terceira corda na quarta casa, certo? A terceira corda vai ser pressionada na quarta casa. Nessa casa aqui eu tenho exatamente o som da nota Si. Esse mesmo Si que eu tenho na corda solta, eu tenho ele aqui, na terceira corda e quarta casa. Mesma brincadeira, eu vou ter que deixar o som das duas iguais, vou tocar as duas juntas. Não está igual esse som. Então, o que eu vou ter que perceber? Vou ter que perceber se a terceira corda está mais grave ou está mais aguda do que a segunda. Então, a segunda. A terceira. A segunda. A terceira. Então, perceba que o som da terceira corda está um pouco mais grave do que o da segunda. Então, o que eu vou fazer com a terceira? Vou ter que apertar a corda. Vou ter que apertar para que ela estique e o som dela fique mais agudo, né? Até chegar e ficar igual o som da segunda. Até que eu toque as duas e escute como se fosse um único som. Então, vamos apertar aqui. Então, eu vou tocar as duas agora. Tá quase igual. Mas o som da terceira ainda está um pouco mais grave que o da segunda. Vou apertar um pouquinho. Tocou de novo. Quase a mesma coisa, mas ainda dá para apertar um pouco. Toquei de novo. Pronto. Agora nós temos o mesmo som, né? Aliás, ainda dá para apertar um pouquinho de nada. Pronto. Então agora eu vou para a quarta corda. A quarta corda eu vou afinar pela terceira. Eu vou tocar a terceira corda solta e a quarta corda eu vou pressionar na quinta casa. Então, por que eu pressiono a quarta corda na quinta casa? Porque o som da quarta corda presa na quinta casa é o som da nota Sol, que é exatamente o mesmo som da terceira corda solta. Então eu vou ter que deixar esses sons iguais. Primeira coisa que eu vou ter que perceber se a quarta corda está mais aguda ou se ela está mais grave que a terceira. Então vamos lá. Afinado não está. Agora eu tenho que ver se está mais agudo ou mais grave. Olha o som da terceira corda. Da quarta. Terceira. Quarta. Então vocês percebam que está subindo, ó. Você pode até cantar junto. Então, se a quarta corda está mais aguda do que a terceira, eu vou ter que apertar? Não. Se eu apertar, ela fica mais aguda ainda e vai acabar quebrando, porque não vai chegar nunca.
eu vou ter que frouxar a quarta corda, né? Eu vou ter que girar nesse sentido para que a corda folgue e assim o som dela fique mais grave, né? Eu vou ter que baixar a corda, como a gente diz, né? Eu vou ter que baixar esse som. Então, vou frouxar a corda. Vamos ver como é que ficou. Continua em desacordo. Baixei mais. Vamos ver agora. Ainda dá para baixar mais. Quase, ainda dá para baixar mais um pouquinho. Agora tá praticamente a mesma coisa. Agora tem uma desafinaçãozinha de nada. Eu vou baixar quase nada aqui. Pronto, igualou. Afinei a primeira, afinei a segunda pela primeira, afinei a terceira pela segunda, afinei a quarta pela terceira. Agora eu vou afinar a quinta, vai ser afinada pela quarta. Quarta corda solta é o som da nota Ré. Quinta corda e quinta casa, se eu apertar a quinta corda na quinta casa, eu vou ter o mesmo som do Ré que eu tenho na quarta corda solta. Então o som dessas duas notas tem que estar igual. Então eu vou tocar junto e vou ver se está igual, né? Não está igual, né? Os sons estão se chocando. Então vamos lá, eu vou ter que ver agora se a quinta corda está mais aguda ou se o som dela está mais grave do que o da quarta. Ó, a quarta, a quinta, quarta, a quinta, Então, o som da quinta está mais grave do que o da quarta. Ó, a quarta. E a quinta. O som da quinta está mais grave. Se ele está mais grave, eu vou ter que apertar a corda para que o som fique mais agudo. A corda vai esticar, o som vai ficar mais agudo. Apertei um pouquinho. Vamos ver o que dá. Ainda está um pouquinho desafinado. Vou ter que apertar mais. Apertei. Vamos ver o que dá agora. Quase, mas ainda dá para apertar um pouquinho. Apertei. Vamos ver o que dá agora. O que acontece? Então, os sons estão praticamente iguais, mas ainda dá para apertar um pouco mais. Vamos ver agora. Pronto. E para finalizar, a gente vai afinar a sexta pela quinta. Quinta corda solta é o som da nota Lá. Se eu pressionar a sexta corda e quinta casa, eu vou ter o mesmo som, da nota Lá que está na quinta corda solta. Então eu tenho que igualar esses dois sons, né? Tenho que escutar como se fosse um único som. Vou tocar as duas juntas. De novo. Então a gente não escuta um único som, certo? O som está desafinado da sexta corda. Vamos ter que ver se a sexta corda tem que apertar ou se tem que folgar, né? Toquei a quinta, toquei a sexta. Então vamos cantar o som da quinta, ó. O som da sexta. Então, o som da sexta corda está um pouco mais grave que o som da quinta. Vou ter que apertar. Apertei um pouquinho. Vamos ver o que deu. Ainda está se chocando. Vou apertar um pouco mais. E agora? Continua se chocando. Apertei mais um pouquinho. Pronto, o som igualou. O violão está afinado, certo? Então, pessoal, como eu falei, existem outras maneiras de afinar. Essa é uma delas, certo? Então, recapitulando. Afinei a minha primeira corda
por um instrumento que esteja afinado na afinação padrão do som real. A partir daí, eu vou afinar sempre a corda que está em cima pela corda que está embaixo. Vou afinar a segunda pela primeira. Segunda corda, vou pressionar na quinta casa e vou deixar o som dela igual o da primeira. Afinei a segunda, eu vou afinar a terceira pela segunda. Terceira corda, eu vou pressionar na quarta casa e eu vou ter que deixar o som dela igual o da segunda. Afinei a terceira pela segunda, eu vou para a quarta. Vou ter que afinar a quarta corda pela terceira. Eu vou pressionar a quarta corda na quinta casa e vou ter que deixar o som dela igual da terceira corda solta. Afinei a quarta corda, eu vou para a quinta. Quinta corda, eu vou pressionar na quinta casa. Vou ter que deixar o som da quinta corda pressionado na quinta casa igual da quarta corda solta. Afinei ela também, vou para a sexta. Sexta corda, eu vou pressionar sexta corda, quinta casa. Vou ter que deixar o som da sexta corda preso na quinta casa igual o som da quinta corda solta. Deixei, pronto, meu violão está afinado, certo? Então essa é uma das formas. Repito, é sempre uma complicação essa questão da afinação, certo? Às vezes, você está tentando afinar o seu violão e mesmo você tentando afinar com um afinador eletrônico, ele não afina, porque às vezes o problema é o violão. Tem violão que não afina, é um defeito do instrumento. Ele não afina, não adianta. Não adianta você levar para um profissional afinar, não adianta você colocar corda nova, não adianta. O violão não vai afinar porque é um problema do seu instrumento, né? Então, com a experiência que a gente vai começando a perceber quando o instrumento tem problema para afinar, quando o instrumento é ruim, né? De afinação, quando ele não afina. Ou quando é você que está tendo dificuldade de afinar o instrumento, né? Então, com a experiência a gente vai aprendendo essas coisas. Mas assim, a dica é essa: se você não procurar afinar o seu instrumento, não procurar aprender a afinar o seu instrumento, né? Mesmo sem conseguir, porque a gente só acerta errando, né? Então, você vai errar, vai tentar, não vai conseguir, mas um dia você consegue, certo? Se você não tentar, você não vai conseguir nunca. Certo? Não existe a possibilidade de você dormir sem saber afinar o violão e acordar sabendo afinar. Não existe. Certo? Você tem que ir tentando. E aos poucos a gente vai, o ouvido vai pegando, né? Vai começando a perceber quando é que a corda está mais aguda do que a outra, quando é que está mais grave, quando é que está igual. Então, não pode ter medo de quebrar a corda. Eu tô com medo de afinar e quebrar a corda. Se quebrar a corda, compra outra e volta. Não tem o que fazer. Você não pode perder a oportunidade de aprender a afinar. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre afinação, certo? Qualquer dúvida, pode me perguntar, certo? Tô à disposição para tirar as dúvidas de vocês, para ajudar no que for possível, certo? E é isso. Até uma próxima oportunidade.